Salve, salve, rapaziada! Chegamos juntos em mais uma resenha aqui no Samba Fute. Você sabe, aquela resenha descontraída, mas com muita informação, com muita história para contar também. E hoje o nosso convidado, ele é um dos caras que teve o prazer de jogar nos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. E você sabe que isso é difícil para danar. Você conseguir passar por Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no Samba Fute o Carlos Alberto Dias, que vai fazer a sua resenha, contar as suas histórias. Ele teve aí uma citação, contou uma história do documentário da Mão no Eurico. A gente vai falar um pouquinho também sobre o Eurico Miranda também. E, claro, falar a respeito de como está a carreira dele. Hoje, ele que se dedica à função de treinador e está por aí também levando seus ensinamentos do mundo da bola para as pessoas. E quem está comigo dividindo essa resenha, como sempre, aquela tabelinha, aquela dupla de 2, que funciona melhor do que Bebeto e Romário na Copa de 94, meu parceiro Giovanni Peçanha. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, seja onde as pessoas estiverem vendo a gente. Bora para mais uma, né? Bora para mais uma, um salve aí para os nossos web espectadores que vão estar com a gente nessa resenha, que eu acho que a galera do Rio de Janeiro vai curtir também, apesar de que Carlos Alberto Dias não passou só pelos clubes do Rio, mas é aquilo, né, cara? Não é qualquer um que joga em Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. É uma coisa que chama a atenção, e a gente sabe também que o Carlos tem uma história ali dentro do Botafogo, tem um carinho especial também pelo Botafogo. Vamos falar muito sobre isso, vamos saber dele também se ele tá ligado no fogão aí no Brasileirão, o que ele acha dessa possível amarelada histórica dentro do Brasileirão. E pra gente poder começar, aquela pergunta boa, Giovanni, aquela pergunta assim, pra gente já deixar o nosso entrevistado já iniciar o jogo tranquilo. Carlos Alberto Dias, me responde, qual o time que você preferiu jogar? Flamengo, Vasco, Botafogo ou Fluminense? Obrigado por estar trocando essa ideia com a gente aqui. Matheus, é um prazer falar com você, Giovanni. É um privilégio, né? Quando o Márcio me ligou, falando que teria aí essa possibilidade de ir com vocês aí do Samba Fute, né? Eu falei, não tem problema nenhum. Eu vou estar em viagem, mas eu vou em Santa Catarina, reserva um tempo ali para eles ali, não tem problema nenhum, né? Vai ser um bate-papo bacana e saudações aí ao Rio de Janeiro, né? Uma cidade que eu tenho um carinho especial, aquilo que você falou, né? De ter jogado nos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Na época, difícil, cara, porque questão de aceitação. Como é que ia aceitar? Eu falava comigo mesmo, né, Matheus? Eu falava assim, Giovanni, quando eu saí do Botafogo, fui pro Vasco, falava assim, Dias, falava comigo, Dias, tu tem que arrebentar, irmão, senão tu tá morto aqui, cara. Porque, sai do Botafogo, tu vai pro Vasco da Gama, doutor Eurico Miranda, na época o presidente era o Calçada, né? Mas o Eurico que comandava tudo, sempre comandou, né? Desde quando esteve vivo aqui, perante a todos nós. E aí, depois Flamengo e depois Fluminense. Então, qual seria a aceitação dos torcedores? A aceitação dos torcedores é você entrar em campo e chocar, cara, arrebentar, senão a cobrança, já era grande, né? Você jogar num clube grande e você sair de um clube grande e ir para outro clube grande dentro do estado, então a gente ficava assim um pouco assim, né? Com pontos de interrogação, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Em todos os clubes que eu joguei, eu procurei fazer o meu melhor, dar o meu máximo em termos de contribuição, e foi isso que aconteceu, né? Lógico que quando eu saí do Botafogo, foi uma confusão, não sei se vocês sabem disso. Eu estava no Curitiba e naquela época tinha a questão do passe, né? E meu passe era do Seu Naya, um japonês, que é o pai do Kazu. Até hoje está jogando futebol, está em Portugal, que é meu amigo pessoal. Só que o Seu Naya não tinha vinculado num clube, né? Ele sempre vinculava os atletas dele lá no América de Rio Preto, que ele tinha uma parceria lá com o presidente, e esqueceu desse vínculo, né? Que quando terminou o meu contrato com o Curitiba fixou meu passe na Federação Paranaense
E aí veio o seu Emil Pinheiro, carinho especial por esse baixinho, fantástico. Eu só tenho que agradecer tudo que ele fez na minha vida profissional e pessoal, a família dele, nosso saudoso Emil Pinheiro. Só que o seu Naia queria que eu fosse pro Flamengo. E eu estava no Flamengo. Estávamos em pré-temporada em Friburgo. Pô, eu no quarto com o Renato Gaúcho, pô, o Renato já numa fama, né, muito, muito grande, né? Eu chegando no Rio de Janeiro, embora tinha feito um campeonato maravilhoso, muito bom aqui em Curitiba, né? No Brasileiro. Uma pena que teve um episódio, né, de uma liminar, que o Curitiba ia jogar contra o Santos em Juiz de Fora, e aí teve uma liminar que dava esse respaldo para o clube, lá na época o presidente era o Baia Osna, e todo mundo ali já, todos os atletas dentro do ônibus, a comissão técnica, para partir para o aeroporto, pegar o voo e ir até Juiz de Fora, né? E aí não aconteceu, e aí, resumindo, o Curitiba acabou caindo para a Série B do Brasileiro. Mas eu, voltando ao assunto, eu no quarto, o Botafogo fazendo a pré-temporada em Friburgo também. Rapaz, deu uma confusão, rapaz. Eu estava de folga. Flamengo de folga, o Botafogo de folga. Aí o Marquinho, lateral esquerdo, jogou no Botafogo, foi campeão em 89. Jogamos junto aqui no Curitiba. Ele me ligou. Falei, Dias, tá de folga? Tô de folga, Marquinhos. Pô, cara, vem aqui no hotel. Cara, eu ir no hotel? Você tá louco, cara? Não tem problema nenhum, cara. Pra gente bater um papo, conversar, trocar ideia, dar risada, né? E o moleque, inocentemente, falei, caraca, mano. E agora? Então eu peguei e fui. Quando eu chego no hotel, já vem todo mundo. Dia no Botafogo, dia não sei o quê. Eu falei, cara, desliga isso aí, pelo amor de Deus. Peguei o carro de volta, voltei pro hotel, cara. Uma confusão que deu. E aí, eu no dia seguinte, treino e tal, e o telefone toca à noite, que era o presidente na época do Curitiba. Essa época já era o Jacomel. E ele me ligou. Eu disse, você vai ter que voltar para Curitiba. Falei, pô, mas Curitiba, presidente, vou fazer o que aí? Voltar pro clube novamente? Não, vem aqui pra gente conversar, assim, assim, assado. E eu não sabia de nada. Giovanni, Matheus, quando eu chego no aeroporto em Curitiba, mas tá lá, parecia que tá chegando o Papa em Curitiba, né? E eu olho assim, todo assustado, todo mundo, a imprensa toda, isso, aquilo, seu Emil Pinheiro, a cúpula toda, advogado, empresário e tal. E aí o pessoal já me leva lá pro Couto Pereira, né? E aí o seu Emil abre a pasta dele e tá aqui com o papel, meu filho, a partir de hoje, você é jogador, você é atleta profissional do Botafogo Futebol Regata. Eu falei, como assim? E eu pensando no seu Naia, né? Cara, e o seu Naia, como é que o seu Naia vai ficar, cara? Pô, aí ele soube da história, veio aqui, pegou o primeiro voo lá no Japão, veio aqui, mas não teve jeito, cara. Ele perdeu o passe, fui pro Botafogo e agradeço demais, né, assim, porque essa briga que o seu Emil teve aí para me ter, né, ali no clube, eu acredito que outras pessoas não fariam, não, né? Tinha uma proposta também do Guarani, lá da época do Beto Zini, ficou encantado, né? Nós fomos jogar lá em Campinas, eu estava no Curitiba, nós ganhamos de 3-1, fiz 2 gols. Acabou o jogo, ele entrou no nosso vestiário, né? O Beto Zini me puxou pelo braço, garoto, eu quero ficar contigo aqui e tal. Como é que eu vou ficar aqui, rapaz? Você contrata com o Curitiba, né? Então, assim, resumindo, assim, a minha carreira como atleta, eu só tenho que agradecer ao Papai do Céu pelas oportunidades que o Papai do Céu me deu, né? Porque não é fácil, cara. Você jogar nos 4 grandes do Rio de Janeiro, você jogar no Grêmio em Porto Alegre, você jogar no Curitiba, você jogar no Paraná Clube na época boa, você jogar 8 anos no futebol japonês, né? Você ser convocado, né, e participar de convocações na seleção brasileira, né? Porque na época, nos anos 90, vocês sabem muito bem, só tinha craques, cara. Só tinha, assim, todos os clubes, todos, os times do Rio, os times de São Paulo, os times de Minas, os times do Sul.
só tinha aí você, né, premiado, né, com algumas convocações, né, Carlos Alberto Parreira, com o Zagallo, né, então, assim, foi um privilégio muito grande, né, então eu hoje, as pessoas, né, a gente sai na rua, pergunta, pô, você foi isso, você foi aquilo e tal, né, aí eu falo assim, pô, eu acredito que eu deixei um legado bacana como um atleta, né, eu acredito que foi positivo, entendeu? Porque você sai de Brasília, eu sou nascido em Brasília, você sai de Brasília, aqueles campos de terra, terrão brabo meu, hoje não tem mais. Porra, aí você ser convidado depois que eu iniciei no Brasília Esporte Clube, né, categoria de base, com o treinador Seu Paulo também, que me ensinou muita coisa lá atrás, na época de garotos. E aí você tem um convite para o Matsubara, que hoje também não existe mais, mas era as melhores categorias de base do país, era no Matsubara, Sociedade Esportiva Matsubara, que fica no norte do Paraná. Mas o início de tudo, de todo esse processo, o Giovanni, o Matheus, foi muito doloroso, muito mesmo, porque você saiu de Brasília, aí tu vai para uma cidade, numa cidade lá no Matsubara, chama-se Cambará, uma cidade pequenininha, pô, aí longe de casa, família humilde, né? Sou de família humilde, né? Mas, graças a Deus, o Papai do Céu me abençoou, que minha vida decolou e pude ajudar muita gente, minha família toda, no modo geral, né? Então eu sou muito, muito grato a isso, né? Mas teve relação nesse meio termo, cara, porque, porra, comer carne de porco todo dia, pô, você dormir com A, B, C, D e tal, pô, o cara é sonâmbulo, o cara ronca, o cara isso, o cara aqui no quarto, pô, você, cara, eu cheguei a voltar para casa, para Brasília, 2 vezes. Não fosse meu pai e minha mãe. Se a pessoa desistir. Eu falei, pô, eu vou embora, vou ficar aqui pra fora, vou jogar em Brasília, vou estar perto dos meus pais, né? Mas e eles tendo a visão, eu falei, não, se você voltar para cá, vai ser um processo mais complicado, mais difícil, né? Porque o futebol em Brasília ainda está começando, isso, aquilo. O Matsubara já tem uma história, né? Revela muitos atletas, já colocou vários atletas no mercado. E aí, é verdade isso? Seleção brasileira, em clubes grandes, enfim. E aí eu peguei, pô, aí eu voltava. Falei, tá bom, pai, tá bom, mãe, vou voltar, tá, vou ficar lá. Tá. Mas foram 3 anos, assim, sabe? E aí, quando eu ia para casa, né, férias, com o dinheiro contado, eu saía dessa cidade de Cambará, mais ou menos 11 horas da noite, 23 horas, chegava às 5 horas da manhã em Ribeirão Preto, e para pegar o ônibus para Brasília às 4 horas da tarde, às 16 horas da tarde. Então eu ficava ali rodando, né, ali na rodoviária, ia, pô, sentava no banheiro, ali no vaso do banheiro ali, tal, vou tentar dar uma cochilada aqui. Aí vinha as pessoas, ô garoto, vai demorar, aí saía, aí tu ia lá para a praça. Né, quantas vezes eu cheguei a descansar lá, hoje eu não sei se existe mais essa praça lá na rodoviária em Ribeirão Preto, dormindo ali, pô. Dormindo ali para pegar o ônibus às 4 horas da tarde, né? E as policiais, meu filho, não pode ficar aqui não, que é muito perigoso, isso e tal. Mas isso eu não contava para minha mãe nem para meu pai, porque se eu contasse isso aí para não, meu filho, então vem embora. Mas eu acreditava e sabia do meu potencial, que modéstia à parte, tinha qualidade, né? Quando eu fui disputar uma Copa, disputei 3 Copas São Paulo, né? Pelo Matsubara, uma de hoje fala sub-17, né? E a outra fala sub-20. E fui destaque dessa Copa São Paulo. E aí fui convocado depois para a seleção brasileira de sub-20, né? De juniores. Nós fomos disputar um torneio em Doha, no Catar. E aí, pô, seleção da Itália, Alemanha, Holanda, enfim. E aí nós perdemos a semifinal, e fomos disputar 3º e 4º lugar contra a seleção do Egito. Aí o artilheiro da competição era o Simval, jogou na Ponte Preta, não sei se vocês vão lembrar dele, atacante de beirada. Ficou muito tempo na Suíça. E ele estava sendo o artilheiro, né, dessa competição,
com 3 gols, né? E aí o jogo terminou empate, tempo normal, e foi para prorrogação. Eu fiz 4 gols na prorrogação, fui artilheiro da competição. O Simval ficou até bolado comigo. Porra, dia, eu tava sendo, eu falei, pô, vou fazer o quê? Surgiu a oportunidade de fazer os gols, cara. E aí, quando eu volto pro Matsubara, eu já estava vendido pro Japão, com 18 para 19 anos. Vendido pro Japão. Então, assim, foram 3 anos de relação, né? Mas vieram alguns convites, né? Só que o clube não queria fazer a negociação, não queria vender. Veio o Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Portuguesa de São Paulo, né? Mas aí o clube não quis negociar, e aí acabou me negociando para o Japão, a primeira vez que eu fui para o Japão. E ainda, na época, o futebol era amador, né? O pessoal trabalhava em empresas, né? E treinava e tal. Eu fiquei 2 anos. E o Sonaia que me levou. Sonaia, antes desse episódio aí, né? Do Curitiba, do Flamengo, ele perdeu o passe, né? Isso foi antes. Mas no final das contas, isso acabou meio que marcando a sua história como profissional, né? Porque aí você vai pro Botafogo, no meio desse imbróglio todo, dessa história toda, e logo na sua nos seus primeiros momentos, assim, com a camisa do Botafogo, digamos assim, né? Logo no Campeonato Carioca, você acaba sendo o homem que deu a taça de campeão carioca pro Botafogo em 1990, né? Na final contra o Vasco, é você quem marca o gol da vitória. E esse campeonato ele é repleto de polêmicas, e tá até no documentário aí agora sobre o Eurico Miranda, que tá fazendo muito sucesso aí, A Mão do Eurico. Você é citado no documentário lá por ter feito esse gol. Conta pra gente como foi esse seu início do Botafogo, a importância desse gol para sua carreira ali, esse início no Botafogo, e também conta os bastidores de como foi um pouquinho dessa parte pré-jogo, já que teve uma história que o Eurico teria reservado um restaurante para o Vasco já comemorar o possível título, né? Que teve uma situação de alteração de regulamento no meio da competição e tal. O Botafogo, no final das contas, ganha aquele campeonato no STJD, né? No STJD, não, no TJ. TJ, exatamente. Foi exatamente isso, né? Eu, quando eu chego no Botafogo, meu primeiro jogo no Botafogo foi contra o Flamengo. E eu fiz o gol da vitória, né? Nós ganhamos de 1-0. Iniciei no banco, depois entrei, fiz o gol da vitória, depois aí não saí mais do time, né? Então, e aí esse campeonato, no caso aí em 90, fomos campeões carioca, fiz o gol do título e nós estávamos no vestiário quando veio essa questão aí dessa notícia, né, do Dr. Eurico Miranda. Ele tinha reservado uma churrascaria, tal, né? E quem comentou isso com a gente, no caso ali conosco, foi o Paulo Roberto, lateral direito. Aí reuniu a rapaziada, pô, pessoal, o Eurico já reservou um restaurante assim, assado os camaradas, pô, vai querer entrar em campo, vai nos atropelar, não sei o que, tal. Então, assim, serviu de uma situação assim, motivacional, né? Para todos nós. Assim, Vasco tinha um grande time. Tinha, lógico que tinha. Bismarck, William, Boiadeiro. Pô, o zagueiro o equatoriano, era o... Eu esqueci o nome dele. Célio Quinones. O Célio, o Acácio, o goleiro. O Tita, né? Roberto Dinamite. O nosso time também, um time muito qualificado, né? Gotardo, Gonçalves, Paulo Roberto, Carlos Alberto Santos, Valdeir, Donizete, Pantera. Mas foi um jogo difícil, complicado, muito difícil, né? Primeiro tempo 0-0, né? E aí o gol que nós fizemos, que eu fiz, se eu não me engano, foi aos 35, 34, 33 do segundo tempo. Fiz uma tabela com o Valdeir, é aquilo que eu falo hoje para os meias, né? Pisa na área, né? Não dá só o passe e fica parado. Que eu falo para os meus atletas, né, hoje, quando eu comando uma equipe, né, dos meias, né, de você dar o passe e dar continuidade nessa jogada. Porque você dá o passe e ficar parado, né? Mas eu fazia muito isso, então eu pisava muito na área, né? Como meia atacante, né? E aí dei prosseguimento, né, a jogada, né?
E aí essa bola veio, o Aldair joga essa bola na área, dou um corte para o lado esquerdo, a bola tá chegando não, desculpa, o Donizete dá um corte pro lado esquerdo, e não alcançaria essa bola, porque o Luiz Carlos viu que estava chegando. Aí eu vim com a perna esquerda, Donizete, muito obrigado. Valeu, o título é nosso, o gol é nosso. Porra, Diana, tá bom, não tem problema nenhum. E aí, quando veio aquela questão toda, quando terminou, aí o Vasco queria que fosse para prorrogação, que não sei o quê. Só que no vestiário, o seu Emil e toda a diretoria do Botafogo tinha comentado essa questão. E nós comentamos isso com a diretoria. Como é que é o processo? Ganhou o jogo no tempo normal, tá tranquilo? É campeão? É campeão. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, aí ganhamos o jogo, e aí você sabe aquele imbróglio todo que teve, né? E o jogo ficou parado, o Paulo Roberto pega uma taça ali da mão dos torcedores, aí o Vasco vem com a caravela, começa a dar a volta olímpica, mas enfim, e aí o campeonato foi parar em julgamentos, enfim, mas acabou que o Botafogo se sagrou campeão. E daí para frente, né, a minha vida aí no Rio de Janeiro aí começou a decolar, porque com esse gol e com a confiança, né, do dia a dia, né, que o clube, a própria comissão técnica, eu trabalhei com o Valdir Espinosa aí no Botafogo, trabalhei com o Edu no Botafogo. Esse título em 90 o treinador era o... Porra, esqueci o nome dele. Martins. Bom, enfim. Mas daí para frente, né? Aí veio 91, depois 92, né? Nós perdemos o título pro Flamengo em 92, o brasileiro. Eu não sei se você lembra, na época esse grupo aí de 92 estava tão alinhado, estava tão com aquela alta confiança, aonde o Botafogo era em São Paulo, ou Minas, ou aí no Rio, todos os lugares que era da mesma maneira, era o mesmo modelo de jogo, né? Ou seja, igual hoje, pressão alta, bloco alto, pressão pós-perda, a hora de cadenciar, a hora de acelerar. Então, a confiança era muito grande que as vitórias vinham assim no natural, entendeu? E infelizmente, nesse último jogo, nesses 2 jogos finais, as pessoas me perguntam até hoje, o que aconteceu? Eu falei, eu vou explicar o quê? O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Não jogamos nada, cara. Cara, eu perco um gol aí, não sei se você lembra, o Valdair faz uma puta de uma jogada, joga essa bola pra área, fui dar de chapa. Não tinha como errar o gol, cara. Eu não erraria esse gol nunca na minha vida, com todo o respeito. Olha que a bola bateu na minha canela, a bola foi lá em cima, cara. Falei, Valdair, não é o nosso dia, cara. Não tem como errar um gol desse, cara. Acontece com o Botafogo. É coisa que acontece com o Botafogo. E com o futebol, né? Porque não tem como você perder um gol daquele, cara. Porra, depois eu olhei assim as imagens, cara, eu não perco esse gol nunca, cara. Nunca. E a bola que bateu na minha cara, foi lá em cima a bola. E eu só encostei de chapa. Tipo assim, aquele lance, mas, enfim, 10 que você recebia, você botava 10 na rede. Aquele você não botava. 10 na rede, não tinha como. Não tinha como. É só chapar do lado oposto ali do Gilmar, acabou. Fui chapar, a bola quicou, bateu na minha canela. Mas, enfim. Hoje, o Botafogo, nosso querido Botafogo hoje aí. Acompanhando o jogo contra o Santos. Não tem como explicar. É mental. Tinha 12 ou 13 pontos na frente. Vou dizer, é mental isso. Assim, a dar o branco mesmo, apagão, não funciona. Porque a gente é peladeiro. Cara, tem vezes que na pelada tudo que você faz, você erra. Do profissional é assim também? A psicológica, a cobrança é muito forte, né? E aí as pessoas, de repente, não estão preparadas para isso, para esse tipo de cobrança. Porque se jogar no Botafogo aí em clubes grandes, a cobrança é muito forte, cara. E da maneira que o clube estava, com 12, 13 pontos na frente, e hoje deixar o Palmeiras e o próprio Flamengo, que ganhou também, o Botafogo está em terceiro lugar,
Não depende mais deles. Sei, até aí depois aí o Castro foi embora, aí teve essa questão do Lúcio Flávio, pô, era um amigo pessoal, nós jogamos juntos no Paraná Clube, é um camarada fantástico, né? E torcendo aqui por ele, porque é tão difícil, né, você chegar num clube grande, né, como um Botafogo, como um Vasco, como um Flamengo, como o Fluminense, como o time de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, né? Ter essa oportunidade na mão, né? Eu estou buscando isso aqui como treinador. Não sei, eu espero um dia acontecer. Porque a gente prepara, estuda, é toda hora estudando isso para um dia acontecer. Não sei. É um ponto de interrogação, mas eu estou buscando, entendeu? Mas, assim, a torcida pelo Lúcio Flávio era muito grande, porque é um garoto que merece, o garoto estava iniciando, já conhecia o grupo de atletas, né? E o grupo pediu a contratação dele, né? Não, fica aqui, que o Lúcio já conhece, o clube já conhece, né? Pô, e aí começou, foi a primeira, foi a segunda, aquela virada ganhando de 3 do Palmeiras, não foi isso? Me corrija se eu estiver errado. E aí teve a virada para 4-3, pô. Cara, ali tava assistindo ainda, né? O pênalti perdido. Pênalti perdido. E aí depois tem a outra virada contra o Grêmio. Mas, contra o Grêmio. Contra o Grêmio também, jogando em São Januário, né? Acho que foi isso mesmo, né? São Januário. E agora, cara? Não depende mais, né? Depende de outros resultados, faltando, acho que, se não me engano, 3 rodadas, não é isso? Para terminar o campeonato? 3 ou 4, não é isso? 3. Cara, é impressionante, né? Não tem explicação, cara. Hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que hoje tem muita pressão, tem mais pressão em cima do treinador do que do jogador? E isso é diferente da sua época de jogador? Como é que você vê isso hoje? Porque me dá a sensação muito mais... que o treinador tem muita pressão. O treinador é responsabilizado por tudo, sendo que não é ele que bota a bola pro fundo da rede, né? Mas essa questão aí, Matheus, é a nossa cultura do futebol brasileiro. Mas você assim perde duas. Você jogava? Era menos, hoje é mais. Mas eu digo assim, porque aqui no Brasil, se perde 2, 3, 4, você tá. É por isso que eu falo, o treinador aqui no Brasil é sempre interino. De forma interina. Não é lá. Porque perde é o treinador, vai embora é o treinador. Você vai trocar 30. Então é melhor trocar o treinador, dar uma satisfação para a imprensa, os torcedores, trazer um outro treinador para ver se encaixa em alguma situação. Enfim, mas eu vejo assim que o futebol brasileiro, e para nós treinadores, é muito imediato, é para ontem, quer resultado para ontem. É a seleção brasileira. Você vai cobrar de uma seleção brasileira? Lógico, eu entendo, tá. Você reúne aqui a rapaziada hoje. Aí tem 2 treinamentos. Vai pro 3º dia, vai pro jogo. Como é que você vai ter um entrosamento maior? Ainda mais agora, por exemplo, aí com o Diniz. O Diniz, no Fluminense, pô, ele tem tempo para fazer isso. Sim. Na seleção, não tem como, cara. Aí pega o jogador daqui, dali e tal. É outra forma de jogar. Mas essa cultura nossa aqui, que é muito complicada, que os caras é resultado para ontem, entendeu? E aí surge essa questão de 2019. O Jesus veio para cá, foi campeão com o Flamengo, assim, assado, vamos trazer treinador de fora. Pô, eu, assim, com todo respeito, tem espaço para todo mundo. Mas virou essa febre, né, de trazer, acredito que agora está mudando, né, um pouco, né, a maneira, a metodologia, a filosofia desses diretores, dirigentes, porque aqui no Brasil nós temos bons treinadores também. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós abrimos as portas aqui para eles, não tem problema nenhum. Mas eles abrem para nós lá fora? Vou colocar no futebol europeu. Quantos treinadores brasileiros tem no futebol europeu? Nenhum, pô. Quantos argentinos tem? Tem. Quantos tem lá? Pô, deve ter brasileiro, deve ter, por exemplo, Emirados Árabes, tipo Japão, a China. Né? Não é no Mas na Europa não tem ninguém. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Esses cursos da CBF, pô, a gente tem que fazer. Os cursos caríssimos, e aí não é reconhecido o UEFA. Aí estão brigando, aí não sei, de repente consiga essa situação. Pô, eu ia fazer da licença A esse ano, eu tenho a B, né? Da licença B. Eu tive que fazer a B para depois fazer a A.
E aí, um embrólio danado, o curso começou em 2021, eu só vou receber a minha carteirinha esse ano, depois de 2 anos, e já vence o ano que vem, final do ano que vem já, né? E aí eu fiquei, não, vou esperar mais um pouco porque mudou um processo todo aí na CBF Academy, né? Mas nós temos que rever essas situações aí, porque os cursos são caríssimos, Giovanni. Cara, é você que paga, cara, é você que investe. Então a gente faz esse investimento todo, tal, e aí não tem reconhecimento lá fora de nada, não serve para nada. Eu quero trabalhar, não pode, você não pode, você tem que ter a licença UEFA para você trabalhar aqui. Então, para que serve então? Com todo o respeito, Japão, ótimo, não tem problema nenhum. Emirados, legal, tal, mas e aí? Mas eu volto à tese dessa questão. Nós abrimos as portas para os treinadores aqui estrangeiros, recebemos de braço aberto, como é a nossa cultura, né, do brasileiro, mas oportunidades lá fora, principalmente em Europa, não tem nenhuma, né? Mas temos bons treinadores aqui, estudiosos, temos sim. Igual agora aí, é um baita de um treinador, o Ancelotti, pô, mas estamos aqui, cara. Nosso futebol ainda nós somos pentacampeões, né? Não é isso? Isso. E Dias, você tocou nessa questão da seleção brasileira, do Ancelotti, do Diniz, e você é um cara que pode falar disso com uma certa propriedade, né? Você foi convocado para a seleção brasileira, e conta um pouquinho como foi aquele jogo lá contra a Finlândia, né? Porque tava pegando ali uns vídeos antigos e vi que, apesar de, na década de 90, termos grandes jogadores, sermos esse time que todo mundo espera que a seleção atual seja, rapaz, pô, sufoca aquele jogo com a Finlândia, né? E você entra e destrava o jogo. Você entra e é o cara que dá assistência ali pro Bebeto pra a gente conseguir sair daquele marasmo, porque eles fazem 1-0, amassam o Brasil no primeiro tempo, poderiam ter feito 2-3 no primeiro tempo, no segundo tempo podiam ter ampliado para 3-4, mas aí você vai lá, entra e resolve ali destravar a partida. É um jogo complicadíssimo esse jogo aí. Esse jogo foi, se não me engano, em Campo Grande, Mato Grosso, em Campo Grande. Dificílimo esse jogo, muito difícil, né? Jogo amarrado, os caras em cima, no Brasil não conseguia desenvolver. E eu ali no banco, louco para ter essa oportunidade, minha primeira convocação, né? Só que o modelo do Parreira, ele queria que eu ficasse mais aberto pela direita, né? Porque no Botafogo tá acostumado a ser pelo meio, né? Você fazia algumas infiltrações, né? Pelas bordas, pelos flancos, né? Mas sempre partindo do meio, né? E esse jogo ele queria que eu ficasse mais ali, mais pelo lado direito ali, junto com o Charles Guerreiro, né? Que era o volante do Flamengo, né? E aí, né? Quando nós entramos, se não me engano, eu entro no lugar foi do Luiz Henrique, se eu não me engano. O Luiz Henrique jogou no Fluminense. Um joguinho chato, né? E aí nós tivemos a virada. Conseguimos a virada, né? Um passe, né? Não foi um cruzamento, foi um passe pro Bebeto. Falei, faz, Bebeto, faz aí. E aí conseguimos ganhar essa partida. Mas foi um jogo muito difícil, né? E depois tivemos mais algumas convocações. Lógico assim que o momento era bacana, um momento muito bom nessa época aí, em 92 no Botafogo, né? Depois fui pro Vasco quando terminou o campeonato e merecia aí um pouco mais de convocações, né? Mas sabe como é que é a cabeça de treinador, né? Hoje eu sou um treinador e eu sei como é que funciona isso, né? E você falando o meio de campo dessa seleção era muito, dessa geração era uma disputa muito voraz, né? Dias. Você tinha Raí, você tinha o próprio Zinho, né? Que foram na Copa. Né? Então você tinha muita gente boa ali para poder pegar e atuar ali, né? Então realmente era a cabeça do Parreira não devia ser uma cabeça fácil, né? Do Parreira, do Zagallo ali, não era uma coisa fácil, né? Para poder fazer. Mas aquilo que eu falei para vocês, nos anos 90 ali, tinha craque. Muito jogador. E era prazeroso, né, cara? E vou falar mais aos senhores. Só o fato de você ser convocado
Tá ali sentado no banco com a camisa da seleção brasileira já era um feito muito grande, pô. É uma conquista, né? De tantos bons jogadores que tinha na época, entendeu? E hoje, vamos ver, vamos torcer. Só não resta torcer daqui para frente, né? E, enfim, vamos seguir a caminhada. Sim. Vai lá, aproveitar que a gente estava falando aí sobre seleção brasileira, o nosso queridíssimo Matheus Brum aqui relembrou aí a dupla Parreira e Zagallo. Aproveitar para anunciar também para a galera que ainda não está ciente, que não está sabendo. No dia 12/12 nós teremos aí o programa para anunciar, né, para fazer a premiação dos vencedores do Prêmio Samba Gold. Na categoria masculina, o vencedor foi o Vinícius Júnior. Na categoria feminina, a Tamires, lateral do Corinthians. E no sub-20, o Marcos Leonardo do Santos. E durante a premiação, vocês terão aí o prazer de ver o teaser de um trabalho que nós estamos fazendo, produzindo aqui no Samba Fute, que é um documentário sobre o Zagallo. Ralação, meu parceiro Matheus Brum sabe que tá suado, mas o documentário tá ficando muito legal, tá ficando muito bacana, muita história interessantíssima sobre o Zagallo. E aí também queria aproveitar para perguntar o Dias, que esteve na seleção em 92, que era aquela dupla ali, Parreira e Zagallo, para te perguntar como é que era o Zagallo no dia a dia ali da seleção, na convocação que você teve, como foi ele estar próximo do Zagallo, até que um cara que é um ídolo do Botafogo também, você sendo convocado ali na época, sendo jogador do Botafogo. Fala um pouquinho desse convívio que você teve com o velho Lobo. Falar do Zagallo é fácil, né, Giovanni? Um senhor que tem conteúdos, gabaritos. O tratamento era como um pai, né? Eu me recordo, eu conversando assim com ele, né? Ele passando ideias, vendendo ideias. Falou, meu filho, assim, assado, hoje e tal. E eu peguei muitas ideias, né? Do Zagallo. E coloco hoje como treinador, as ideias que ele me passava e passo hoje para meus atletas, porque são vivências, né, Giovanni? Porra, o que o Zagallo falar para você, o próprio Carlos Alberto Parreira, você tem que absorver, cara, tem que guardar no teu coração, porque são ideias positivas, né? Isso aí vai te levar para o resto da tua vida, porque ainda mais os atletas é uma carreira curta, né? É curta, você sabe muito bem disso, e vocês têm que aproveitar ao máximo. E foi isso que eu fiz na minha carreira como atleta, né? Eu estendi a minha carreira até 2006. Quando eu volto do Japão, em 2004, eu falei, não quero mais. Eu quero dar um tempo, mas eu estendi mais até 2006, né? E terminei minha carreira no Operário de Ponta Grossa com o convite do Ricardo Pinto, né? Que foi era o goleiro, que foi o goleiro fluminense. Ele, iniciando a carreira dele como treinador, me fez o convite. Mas, Parreira e Zagallo, eu vou guardar pro resto da minha vida. E todas as orientações que principalmente o Zagallo, né? De ter esse convívio e ter me passado boas ideias. É isso, fica ligado aí, rapaziada. Velho Lobo vai ser homenageado aqui. Vocês vão ter que nos engolir todo mundo. Tá dando um trabalho do cão, mas tá ficando muito, muito, muito boa essa produção que a gente está fazendo aqui no Samba Fute, já iniciando com esse pé direito essa produção de documentários. Ô Dias, para a gente seguir a nossa resenha aqui, a gente estava falando, passamos por Botafogo e tal, e como o Giovanni disse, né, você é citado no documentário Na Mão do Eurico, que tá falando, que conta a história sobre o Eurico Miranda. Eu comecei, inclusive, a assistir a série da Globoplay, e você, 2 anos depois desse caos, né, dessa história do Campeonato Carioca, você acerta com o Vasco. Você disse que já se colocou pressão de que tinha que jogar e tal, mas a gente precisa perguntar, que é uma curiosidade de todo mundo, como que era a sua relação com o Eurico. Ele é essa figura folclórica que todo mundo diz, não é mito, é personagem, enfim, esse ser aí transcendental do futebol brasileiro chamado Eurico Miranda. Como que foi o seu contato com ele? E se ele também falou alguma coisinha, né? Chegou ali, relembrou, falou, em 90 você acabou comigo, então agora você tem que me dar o retorno aqui. Teve algum papo assim, relembrando aquele momento?
Não, na minha chegada no Vasco foi isso. Tô te trazendo, mas tem que ser campeão aqui também. Igual o gol que você fez, lembra? Lembro, doutor. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer. E vou te ajudar. Mas falar dele é um outro, né? Um outro pai que também que o Papai do Céu colocou no meu caminho. Doutor Eurico Miranda. Para nós jogadores, fazer de tudo. Tudo do melhor para os atletas. E queria sempre que o Vasco da Gama e seus atletas estivessem bem, para desempenhar o futebol. Vocês entram lá dentro de campo, meus filhos, e executam. Faça a função. Dá a vida. Jogo de entrega. E era isso que a gente procurava fazer. Em 92, Maracanã estava em obra. O Campeonato Carioca, né? Foi depois do Campeonato Brasileiro. Eu quando eu saí do Botafogo, doutor Eurico Miranda e o Léo Rabelo, que era um empresário aí do Rio, eles me telefonam, marcam um encontro e tal, beleza, tá bom, acertamos, é isso mesmo. Só que eu não tinha assinado o contrato, não tinha assinado nada, eu tinha dado a minha palavra para eles, né? Falei, não, doutor, tá tudo certo. E aí no dia seguinte, o telefone toca. Palmeiras, a época da Parmalat, que pro Vasco foi emprestado, seu amigo me emprestou pro Vasco, né? E o Palmeiras seria compra. Pô, me recordo até hoje. O João Francisco, empresário aqui do Sul, né, de Porto Alegre, me ligou, falou, Dias, uma proposta assim, assado para você, proposta de compra, né, do teu passe, a Parmalat, né? Lembra da Parmalat, 93, né? 92, 93. Aí eu falei para ele, pô, João, eu já dei minha palavra pro doutor Eurico, né? Pro Léo Rabelo, cara, como é que eu vou fazer? Não, diz para ele que assim, assado, que eu vou conversar com o seu Emil, que vai ser melhor para você, porque você vai ser vendido, né? Palmeiras e tal. Eu falei, pô, mas eu vou ser bem sincero para o senhor, seu João, eu já dei a minha palavra para eles, então eu não posso mais voltar atrás. Embora eu não tenha assinado o contrato, mas eu não vou fazer isso. Eu vou cumprir com a minha palavra. E, enfim, aí resumindo, acabei acertando, assinando o contrato, né? Mas na minha chegada em São Januário aí, quando eu encontrei com ele, ele falou isso. Esse gol aí eu quero que você fez. Esse gol que você fez, você lembra, né? Eu lembro, doutor, pode deixar. E aí 92, nós fomos campeões carioca invicto, não perdemos para ninguém. E aí 92, olha só como é que são as coisas. 92, a minha estreia no Vasco, lá em Caio Martins, contra o Madureira. Aí esse jogo também, jogo chato, apertado, primeiro tempo 0-0, vai voltando para o segundo tempo, mais ou menos uns 10, 12 do segundo tempo. Pô, domina a bola no peito, coloca ela no chão para dar prosseguimento à jogada. Aí tem um camarada me dá um carrinho por trás, eu torço o joelho, cara. Torci meu joelho, ligamento. Falei, cair agora. Aí o que ele fez? Eu não voltei para casa durante um mês. O hotel que a gente concentrava no Golden Park, que ainda fica na Glória, não sei se existe mais esse hotel, mas deve existir, Golden Park no hotel. Ele me internou no hotel, o doutor Eurico me internou no hotel com o Pai Santana, saudoso Pai Santana, mais o Carlão, que era outro massagista. Então o tratamento era de manhã, tarde e noite, né, para acelerar o processo. E aí ia para São Januário, eu voltava pro hotel. Minha esposa tinha que ir lá teria que ir lá no hotel, fazer a visita e tal. Eu morava na Barra, né? Um mês. E aí eu falei, caramba, e agora? Cara, eu conversando com o Pai Santana, fazendo fortalecimento, pai, eu preciso voltar. O treinador era o João Santana, né? João Santana e o Alci Portela. E 92, aí, resumindo, aí voltei. Voltei, assim, pouco com de receio, com um pouquinho de dor, tava doendo ainda e tal. Eu colocava uma proteção assim no meu joelho, eu colocava meia até em cima, né? O adversário não sabia que eu estava ali protegendo o meu joelho. E aí eu voltei contra quem? Não sei se foi contra o Bangu, acho que foi contra o Bangu, entrei no segundo tempo, um pouquinho para ir. E aí na final da Taça Guanabara contra o Flamengo. No Januário.
Tava no banco também, voltando, tal, jogo por 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo, segundo tempo, e nada da bola entrar, Edmundo, Roberto, Bismarck. Aí o Joel me chama. Dias. Falei, professor, não precisa me falar nada. Instrução, não deixa comigo. Peguei, já fui correndo, chamei o quarto árbitro. A placa, senão tá terminando o jogo, a placa. Colocou a placa e entrei no jogo. A terceira bola que eu pego, eu faço o gol de empate. E o empate dava o título pro Vasco. Pro Vasco. E aquela situação que eu falei com vocês, lá no início aí da nossa conversa, o jogo lá da final Botafogo-Flamengo, que a bola quicou, bateu na minha canela, foi lá em cima. Esse foi o Roberto Dinamite ajeita. Eu se acerto o chute, tem ali atrás ali, tem aquelas piscinas no Vasco ali, né? A bola ia parar lá, a bola pegou na minha canela, a bola subiu e caiu atrás do Gilmar. Gol do título. Tem dias e dias, né? Os deuses tá do vendo? futebol operam, né? Não tem jeito. 1-1, gol do título. Aí, aquela festa toda, nós fomos convidados para um programa aí no Rio de Janeiro, foi eu e ele. E ele tinha combinado uma situação comigo, doutor Eurico. E aí nós fomos para esse programa, tá, conversa aqui, conversa ali. Terminou o programa. Falou, Dias, ele falando, o doutor, né? Amanhã, em São Januário, beleza? Mas tem treino. Tá? Não, doutor, espera um pouquinho. E o nosso combinado? Não, Dias, não tenho caneta aqui. Não, caneta? Peraí. Ô, fulano de tal, peça uma caneta aí, por favor. Doutor, tá aqui, ó. Foi. Porra, Dias, você, hein, cara? Hein? Não, o combinado não sai caro, né, doutor? Não, mas você fez o gol do título, você merece, né? Se eu combinei com você, pegou, fez o cheque, tá, cartão. Então, assim, ó, e não somente eu, né, mas o elenco todo, né, e todos, eu acredito, assim, de todos os atletas que trabalharam com o Eurico Miranda, eu só tenho que tirar o chapéu para ele, né, porque para mim foi sempre um pai, né. E esse documentário que você falou aí, eu ainda não assisti, vou assistir, quero assistir, mas ele tinha essas situações aí com vocês da imprensa, pô. Criava polêmica, isso, aquilo e tal, né? Promoveu o jogo, né? Promoveu o jogo, do doutor Eurico, né? Chegava no jogo contra o Flamengo, ele nem falava o nome do Flamengo. Ó, nós vamos jogar contra eles, hein? Não esquece, hein? É contra eles. Então, assim, eu sou muito grato, né, ao doutor Eurico, né, de tudo aquilo que ele me fez, né? E são ensinamentos que eu também carrego comigo aqui no meu coração, porque são tanto ele como eu, né, o seu Emílio Pinheiro, né, e tem um no Curitiba também que eu me identifiquei muito, uma amizade muito grande com o nosso saudoso também, Baia Rocha, né? Então, esses três aí para mim. E o doutor Fábio Koff, né, no Grêmio também, que foram esses quatro daí para mim que foi muito bom. E agora, então, aproveitar aí, já está batendo o nosso tempo, para a gente encerrar, a gente quer falar um pouquinho, Dias, sobre a sua carreira como treinador, como é que tá no momento aí, como é que estão as coisas, tem pretensões, qual o seu sonho? Giovanni, então, nós tivemos agora por último no Londrina, né? Londrina Esporte Clube, no Paraná. Sub-17, né? No Sub-17, uma experiência muito grande também, né? Tive alguns convites, né? Lá Norte, Nordeste. Mas eu preferi ficar mais próximo de casa, né? Esse ano. E essa experiência com o Sub-17 foi muito grata, né? Então, assim, alguns convites eu recebi. Não é fazer nenhuma escolha, não. Você também tem que se valorizar, né? Mas eu espero ter uma situação de um projeto bacana, né? Para o ano que vem. Agora os clubes aí estão se armando, né? Todos aí praticamente com comissão técnica, né? Mas vamos aguardar aí, Papai do Céu, aí, para ver se a gente consegue um projeto melhor, um projeto maior. Mas é aquilo que eu te falei, né? Hoje muda tudo, né? A gente leva uma experiência bacana dessa vivência de campo, né? De gramado. A gente tenta passar essas situações para eles, atletas, né? De vivência. Porque é uma carreira curta e você tem que aproveitar ao máximo, né? Porque senão... E hoje, como
O mundo do futebol hoje está um mundo muito competitivo, né? Está cada vez mais diminuto o espaço, então as oportunidades que aparecerem para você, no caso para mim como treinador hoje, você tem que procurar fazer o seu melhor, dar o máximo para a gente fazer sempre um campeonato de ouro, né? Então nós estamos aqui no aguardando algumas situações, mas eu acredito que daqui a pouco aí possa estar aí um projeto bacana. Pô, e a gente vai estar com certeza acompanhando, desejando toda a sorte do mundo também. E, claro, sempre que tiver alguma novidade, você está com as portas abertas aqui no Samba Fute para poder trazer não só mais a resenha que a gente teve hoje, que foi muito boa, muitas histórias, relembrando essa década de 90 que era muita doideira, né? Esses clássicos, essas histórias todas do Eurico, essa rivalidade aí, né, entre os clubes cariocas e, claro, um cara que participou ativamente dessa história. Então, assim, só agradecer a você, Dias, por ter tirado esse tempo para conversar com a gente, né? E, claro, também agradecer a toda a sua equipe da assessoria também, que prontamente também atendeu ao nosso chamado aí, já fez esse meio-campo, já colocou a gente na cara do gol e a gente conseguiu fazer essa resenha maravilhosa aqui, mais uma resenha para o Samba Fute. Giovanni, meu parceiro, mais uma vez, obrigado, despedindo aqui para a gente despedir do Dias também. Mais uma vez aí, agradecer aos nossos espectadores. Sempre bom a gente estar fazendo essas resenhas, como você falou. Falar sobre a década de 90, falamos sobre seleção brasileira, Botafogo, Vasco, Dr. Eurico Miranda, professor Mário Jorge Lobo Zagallo, os gols de Carlos Alberto Dias, o homem decisivo, hein? Falamos sobre o gol do Campeonato Carioca de 1990, ele relembrou essa partida contra o Flamengo, falamos sobre a entrada dele no jogo da seleção brasileira contra a Finlândia, que ele foi decisivo ali. Cara tem história, rapaz, tem história. Então, só agradecer aí mais uma vez ao Márcio também, que disponibilizou aí um tempinho para dar essa moral pra gente aí, de fazer essa ponte com o Dias, e agradecer também ao Dias, prazer imenso, como o Matheus já falou, tá convidado sempre que quiser. Só dar um alô que a gente tem sempre tempo para ouvir boas histórias. Dias, obrigado, viu? Rapaziada, eu agradeço a todos vocês, Giovanni, Matheus, obrigado aí. Vou dar um grande abraço pro Márcio. Márcio, tamo junto, querido. Creio que daqui a pouco nós estamos juntos aí trabalhando, um projeto bacana. Com certeza. Sempre à disposição, tá bom? A gente vai desejar toda a sorte do mundo. É isso, pessoal. Mais uma resenha finalizada. Por isso, siga, curta e compartilhe o Samba Fute. Um forte abraço e até a próxima resenha.